Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, eu glorifico a Deus pela sua vida e por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui para adorá-lo, adorar Jesus Cristo, Filho de Deus. Oportunidade abençoada Deus nos concede de estar aqui para nos alimentar com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande, linda e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E com amor você pega esse pão, coma, deguste e seja abençoada por Deus, em nome de Jesus, com gratidão no coração. Pegue esse pão, coma, deguste e seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos estar meditando para a glória de Deus no Salmo 70, Salmo no seu capítulo 70, aleluia, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Praza-te, ó Deus, em livrar-me, aleluia, glória a Deus. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. E sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Eles tornem atrás e cubram de ignominia o que se comprazem no meu mal. Amém, glória a Deus. Nós vemos aqui o salmista Davi fazendo um pedido de socorro ao Senhor, e precisava ser um socorro rápido. O Senhor precisava socorrer ele naquele momento, o Senhor precisava socorrer ele naquela hora, senão ele iria morrer nas mãos do inimigo, ele iria perecer nas mãos do inimigo. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 2 do capítulo 70 de Salmos, ele diz assim, que venham ser envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, aqueles que querem destruir a vida dele, aqueles que querem matar ele. Eles iam ser envergonhados e cobertos de vexame. E quando eu li esse versículo, o Senhor me trouxe em Daniel. Daniel, aleluia, glória a Deus. Ele foi acusado pelos presidentes e pelos sátrapas, aleluia, glória a Deus, de terem revogado um decreto do rei Dário, de ter desobedecido uma lei, uma ordem do rei Dário. Aleluia, glória a Deus. E os sátrapas e os presidentes, eles foram envergonhados. Os sátrapas e os presidentes, eles queriam matar Daniel, eles queriam a morte de Daniel. Aleluia, eles não queriam que Daniel fosse escolhido, aleluia, pelo rei Dário como presidente. Aleluia, glória a Deus. Como presidente, ele estava se destacando, Daniel estava se destacando, pois ele tinha um espírito excelente, que era o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele se destaca. E esse destaque causa inveja em muitos que não têm o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Aramanai. E os sátrapas e os presidentes estavam com inveja de Daniel, porque Daniel estava se destacando. Mas quem estava levando Daniel a se destacar era o Espírito Santo de Deus. Se você quer se destacar, aleluia, dê ouvidos ao Espírito Santo de Deus, deixa o Espírito Santo de Deus habitar em você, agir em você, se mover em você, deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Aleluia, obedeça o Espírito Santo de Deus, as instruções do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Daniel, ele era movido pelo Espírito Santo de Deus.
Ele era inteligente, pois ele tinha o Espírito Santo de Deus, que o movia, que o conduzia, que o dirigia, e ele se destacou, pois ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus. E esse destaque perante ao rei Dário, aleluia, levou os sátrapas e os presidentes a terem inveja dele e armar uma cilada, aleluia, para Daniel cair na cova dos leões e ser morto, aleluia, Aramanai. Os sátrapas e os presidentes procuraram em Daniel algo, erro, para poder acusar ele. Mas Daniel, aleluia, ele era um homem temente a Deus, aleluia. Ele era um homem justo, íntegro, reto, aleluia, glória a Deus. E eles não achando erro em Daniel, Daniel não errou com o rei Dário. Daniel era fiel a Deus, era fiel ao rei Dário. Era obediente a Deus, era obediente ao rei Dário. Aleluia. Como eles não acharam, então eles levaram o rei Dário, convenceram o rei Dário a baixar um decreto que todo aquele que adorasse qualquer homem ou qualquer Deus, aleluia, outro Deus que não fosse o rei Dário, aleluia, que fizesse petição a qualquer homem ou a qualquer Deus que não fosse o rei Dário, seria lançado na cova dos leões. Aleluia, glória a Deus. E o rei Dário, sem pensar, aleluia, ele assinou o interdito. E Daniel não teve medo, aleluia, não tenha medo daqueles que estão te ameaçando. Continue fazendo a obra de Deus, continue orando ao Senhor, buscando a presença do Senhor. Não tenha medo de decretos, de interdito que querem te parar. Aleluia, glória a Deus. Cantará Manai. E ele não teve medo, ele continuou. Ele entrou na casa dele, em cima no seu quarto, onde havia janela aberta do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelho e orava a Deus e dava graças ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Aleluia. E os sátrapas e os presidentes viram aquilo e viu que ele estava desobedecendo a ordem, o interdito do rei Dário. E foi logo contar para o rei Dário, foi logo entregar Daniel. Aleluia, querem te entregar. Aleluia, glória a Deus. Querem te entregar. Aleluia, Aramanai. Porque você está orando. Porque você está buscando a face de Deus. Aleluia, Aramanai. E eles entregaram Daniel ao rei Dário. Aleluia, o rei Dário ficou incomodado, porque ele era amigo de Daniel, porque ele amava Daniel. Aleluia, ficou incomodado, ele fez de tudo para cancelar aquele interdito. Aleluia, glória a Deus. Mas não teve jeito, porque aquele interdito foi selado ali, aleluia, na lei dos persas e dos medos, e não tem como revogar a lei dos persas e do medo. Então ele não teve outra alternativa a não ser mandar chamar Daniel, lançar Daniel na cova dos leões e selar a porta ali, a entrada da cova dos leões, com seu anel, com seu selo, dizendo que não poderia, aquela sentença não poderia ser revogada. Ninguém podia ali salvar Daniel, só Deus. Ninguém pode te salvar. Aleluia. Você que está sendo acusado inocentemente, você está sendo acusado por adorar a Deus, por servir a Deus, por ser fiel a Deus, por dar graças a Deus. Aleluia. Você está sendo acusado
inocentemente. É só Deus que pode te livrar e Ele está te dando livramento hoje. Ele está te livrando. Aleluia, Ramanai. Daniel foi lançado na cova. E o rei Dário entrou para o seu quarto. Jejuou, não quis comer, não quis festa. Aleluia, não dormiu à noite, preocupado com Daniel. Aleluia, Ramanai. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Cantarabassui. E nós vemos também que no outro dia de manhã ele foi correndo. Ao romper da manhã ele foi correndo, o rei Dário foi correndo depressa na cova dos leões e chegando lá chamou Daniel. Ele chamou Daniel com voz triste, pensando que Daniel já estava morto, já estava esmagado. Daniel, vive o teu rei, por acaso ele te livrou, o rei que você serve continuamente. Aleluia, para servir o Senhor de contínuo, todo dia. Então, o Deus que você serve continuamente, ele te livrou da cova dos leões. Aleluia, cantaramanai. E Daniel exaltou a Deus, dizendo: ó rei, vive eternamente o meu Deus está vivo, o meu Redentor vive. Ele fechou a boca dos leões, ele fez o leão jejuar. Aleluia, cantaramanai. Por quê? Porque Deus, ele achou inocência em mim. Se você é inocente, Deus vai te livrar da cova dos leões, vai te livrar da morte. Se você é inocente, Daniel, ele era inocente. Deus está visitando, o Espírito Santo de Deus está visitando inocente. Inocente que está preso nos presídios. Inocente que está preso na cadeia. Aleluia. Pagando por um crime que não cometeu. Deus está procurando inocente. E Deus está livrando inocente. Aleluia. Deus está libertando inocente. Cantaramanai. Deus está fazendo justiça para inocente. Você que foi acusado de algo que você não fez. Aleluia. Você que está pagando preço por algo que você não fez. Deus está te livrando porque Ele acha em você inocência. Ele te defende, Ele é o seu advogado, Ele é o seu juiz. Aleluia. Então o rei se alegrou sobremaneira porque o seu amigo foi tirado da cova dos leões. Envergonhados. Aleluia. Salmo 70, versículo 2. Sejam envergonhados e cobertos de vexame. Aleluia. Os que me demandam a vida. Envergonhados e cobertos de vexame. É aqueles que tá demandando a sua vida, que quer te matar, que quer destruir você. Eles serão envergonhados e cobertos de vexame. Os sátrapas e presidentes foram envergonhados e cobertos de vexame. Eles foram lançados por ordem do rei Dário na cova dos leões. E antes que eles entrassem na cova, os leões já tragaram eles. Eles foram envergonhados e também a sua família, a sua casa, os seus filhos. Pagaram o preço por causa dos sátrapas e dos presidentes. Morreram esmagados, aleluia, engolidos pelos leões no lugar de Daniel. Aleluia! Deus está te dando livramento. Deus está vindo ao seu encontro com socorro e com livramento. Ele é socorro bem presente na hora da sua angústia. E ele está vindo com socorro. Ele está vindo com pressa ao seu encontro, te socorrer. Aleluia! E te livrar. Aleluia! Você não vai morrer. Você não vai perecer. Porque ele acha inocência em você. Você é inocente. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, aqueles que estão demandando a sua vida, querendo te matar, ver você morto, por inveja.
aleluia, aramanai, sejam envergonhados e cobertos de vexames que te demandam a vida. Eles tornem atrás, eles vão tornar atrás, eles vão se arrepender. E cubram-se de ignominia, o que estão se compraz no seu mal, os que estão se alegrando com o seu mal, cubram de ignominia, para a glória de Deus. Amém? Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.